Dízimo. O que esconderam de você? Uma das maiores mentiras da humanidade, onde muitos líderes religiosos e seus templos monumentais se assentaram sobre os bens dessa terra utilizando o nome de Deus. Uma das maiores ciladas criadas por Satanás, a grande serpente, o pai da mentira, que hoje em dia enganam a muitos e afastam cada vez mais as pessoas de perto do verdadeiro Criador dos céus e da terra. Para iniciar, peço que descontamine totalmente a sua mente de tudo que já aprendeu. Abra sua Bíblia e tenha em mente as seguintes coisas. Dízimo nunca foi dinheiro. Sim, o dinheiro já existia e mesmo assim o propósito dos dízimos eram alimentos. Dízimo era um ciclo feito somente para as 12 tribos de Israel. Os gentios ficavam de fora. Saiba que o dízimo em dinheiro foi instituído pela Igreja Católica no ano de 585 após a morte de Cristo, no Concílio de Macon, e quem não trouxesse 10% em dinheiro seria excomungado. Até então, um verdadeiro seguidor de Cristo não conhecia essa prática de dizimar, e dessa forma o Império Romano se reergueu, e ainda nos dias de hoje, o Vaticano é o menor país do mundo, porém um dos mais ricos. E saiba, se você quer dar dízimo, quer ter um templo e um sacerdote, você nega totalmente o sacrifício do Messias. Olá, meu nome é Thiago Lima e desde já agradeço por ter recebido de bom grado esse DVD ou esteja assistindo o meu vídeo aí na plataforma do YouTube. Se você recebeu esse DVD gratuitamente por mim ou por alguma das pessoas que me ajudam nesse trabalho da divulgação do verdadeiro Evangelho, eu só te peço uma coisa, que assista esse vídeo tanto quanto os outros até o final, que você descontamine a sua mente de tudo aquilo que você aprendeu dentro de uma denominação religiosa, seja ela católica ou protestante, seja com seu pastor ou com seu padre. Eu quero mostrar para você um tipo de visão que é totalmente diferente disso que é ensinado dentro dessas denominações religiosas. Um tipo de visão que nunca vai envolver o dinheiro e que também não irá envolver uma liderança entre homens e homens. E peço que você acompanhe tudo isso junto com seu livro Bíblia Sagrada. Nesse vídeo eu farei um breve resumo explicativo sobre o que verdadeiramente é o dízimo. E para que o vídeo não fique pesado e cansativo, eu apenas farei um breve resumo. Nesse DVD, ou então, no caso de estar assistindo pela internet, no link da descrição do vídeo, você receberá gratuitamente uma apostila feita por mim, com todas as passagens bíblicas demarcadas e com toda a explicação disso que vou resumir para você aqui agora. Pois lembre-se, aonde há a mentira, o Espírito do Criador não habita. A cura dentro da Igreja Universal tem seu preço. O pagamento começa pelo dízimo, uma doação que corresponde a 10% dos rendimentos de cada fiel. Eu vou pedir para esse povo trazer tudo que ele tem no bolso. Olha, presta atenção, pessoal. Você vai meter a mão no bolso, agora você vai pegar tudo que você tem na bolsa, no bolso, na carteira. Você vai fazer o seu cheque e você vai vir aqui na frente agora para mostrar para esse mundo que o nosso Deus não nos deixa ser covardes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você que é uma pessoa de Deus e quer mostrar para esse mundo que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso. Pode Nos dias de hoje, essas denominações religiosas, tanto católicas quanto protestantes, têm um único pilar de sustento, que é o dinheiro. Ele pode ser recebido ou por dízimos ou por ofertas. Se tirarmos essas duas entradas de recebimento de dinheiro para dentro de denominações religiosas, essas denominações religiosas nunca continuarão. Líderes religiosos que hoje em dia, na maioria das vezes, são multimilionários, não farão nada a não ser pelo dinheiro. E toda essa base de entrada de dinheiro, ou por dízimos, ou por ofertas, eles utilizam a própria Bíblia, as próprias Escrituras, para dar amparo para os seus recebimentos. Porém, eu te digo de coração aberto que tudo isso, todos esses versículos e capítulos que eles utilizam para dar amparo para o recebimento de dinheiro, para sustento de um templo, sustento de líderes religiosos e sustento de uma doutrina que se baseia em uma liturgia, é totalmente mentiroso, não existe. E onde há mentira, o Espírito do Criador se afasta. Bem, mas é bonito dar 10%, porque é uma tradição que vem lá do Antigo Testamento. A pessoa que quer, que pode,
Ela deve dar os 10%, e aí ela escolhe se ela quer dar 10% daquilo que ela recebe líquido, que é o mais correto, ou dar 10% até do que ela recebe bruto. Então, o mais importante, quando você paga o dízimo, é você dar com alegria. Então, se você dá a oferta e não dizima, você está roubando a Deus. Se você dizima e não dá a oferta, está roubando a Deus também. E em Mateus 23, 23, você percebe Cristo ordenando aos fariseus que eles deveriam dar o dízimo. Então, quando Cristo em Mateus 23, 23 fala que deve se dizimar, ele está sim se referindo às moedas, porque haviam naqueles dias já as moedas, havia já o dinheiro. Então peço que você não leia apenas capítulos ou versículos isolados, separados. Peço que quando você for ler a sua Bíblia, as suas escrituras, você leia o contexto inteiro da história, leia o capítulo inteiro, leia todos os versículos, entenda o que estava acontecendo antes e depois, pois toda a história que temos lá dentro, seja no Antigo ou no Novo Testamento, existe um contexto por trás dela. O dízimo é muito simples. Nós podemos ver ele no início de Gênesis, quando Abraão e Melquisedeque se encontram. Eu fiz um vídeo especial para falar do dízimo entre Abraão e Melquisedeque. Então, recomendo que você procure no seu DVD ou então procure no meu canal do YouTube, pois esse é um assunto detalhado, é um assunto de que muitos líderes religiosos se aproveitam para dizer que o dízimo era dado antes da lei, como se existissem templos religiosos naquela época e como se Abraão tivesse dado 10% do seu salário ali para Melquisedeque. Lembre-se, Abraão fez isso uma única vez e fez isso de despojos, foram dízimos de sangue, mas esse é um assunto para esse outro vídeo. Então, se você tiver interesse nisso, eu espero que você assista com muita atenção e muito carinho. O dízimo que eu quero falar aqui é o dízimo feito pela promessa de Jacó, aquele dízimo o qual eles usam o livro de Malaquias, aonde diz: traga os mantimentos para a casa do tesouro, onde eles se aproveitam para dizer que o homem está roubando a Deus. Provavelmente, se você faz parte de alguma denominação religiosa, com certeza já ouviu essas coisas. O que eu quero que você entenda é que dízimo nunca foi dinheiro, nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. E dízimo era para ser dado somente entre os próprios judeus. E vou fazer você entender isso agora. Em certo momento da história, Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, ele fez uma promessa ao próprio Criador. Ele disse que se ele voltasse de determinado lugar, ele daria o dízimo de tudo aquilo que Deus teria entregue para ele, de tudo aquilo que Deus concedesse para ele. Se você puxar um pouco alguns versículos antes no livro de Gênesis, você verá que o que Deus prometeu a Jacó era uma parte de terra, a mesma promessa que ele tinha feito a Abraão, a terra prometida, que no caso seria Canaã. Então Jacó, tendo sucesso naquilo que ele queria, ficaria obrigado a cumprir a sua promessa perante o Criador. Ele devolveria 10% daquilo que o Criador desse para ele, que no caso foi a terra. Mais para frente nas Escrituras você verá que o próprio Criador muda o nome de Jacó para Israel. Então, a partir de agora, o nome dele será Israel. Israel teve 12 filhos, que no caso podemos chamar de 12 tribos de Israel. Esses 12 filhos tiveram descendentes e assim o povo de Israel se multiplicou. Eles habitaram a terra de Canaã e tiveram que cumprir perante o Criador aquela promessa feita a seu pai, que seria Israel. Teriam que devolver 10% daquilo que a terra lhes desse, pois aquilo que Deus deu para eles foi a própria terra. Então, o próprio Criador fez um ciclo entre eles para concretizar até mesmo essa promessa de Israel. Dentro desse pedaço de terra, eles tinham a divisão de 11 partes. Uma das tribos ficaria sem terra, não poderia plantar e nem poderia colher. Essa tribo, que ficou sem uma parte da terra, no caso seriam os levitas. As outras 11 tribos, todos tinham a sua parte de terra, onde poderiam plantar, colher e trabalhar. Então, cada uma das 11 tribos teria a obrigação de retirar 10% da sua colheita e, como o Criador é espiritual, ele não recebe nada físico, ele fez com que essas 11 tribos entregassem aqueles 10% para a tribo de Levi, a tribo dos levitas, pois eles não tinham terra para plantar e não tinham terra para colher. Então, eles, recebendo 10% de cada uma das 11 tribos, ficariam com 110%. A obrigação deles era dividir, não só entre eles, mas também com órfãos, com viúvas e com necessitados, pois agora eles teriam 20% a mais do que as outras 11 tribos.
as outras 11 tribos ficariam cada uma com 90% e eles ficariam com 110%. Então eles fariam um papel de divisão e ajuda a pessoas necessitadas. É um ciclo extremamente perfeito dentro de Israel. Então perceba, se você ler em qualquer parte do livro de Gênesis, de Números, de Deuteronômio, verá que dízimo nunca foi dinheiro. Eram alimentos e até mesmo animais. Porém, aqueles frutos que vieram ali daquela terra, os animais que nasceram sobre aquela terra. Percebe? Hoje em dia, eles tentam mudar tudo isso e vou explicar mais algumas coisas. Então, esse ciclo era perfeito. Os levitas cuidavam do tabernáculo, onde eram prestados sacrifícios de animais e todos aqueles rituais da doutrina judaica passada por Moisés. O ciclo ali se fechava perfeitamente. Para não dizer que dízimo nunca foi dinheiro, você pode ver em alguns momentos aonde, se a pessoa estivesse muito longe daquele tabernáculo, que era considerado a casa do tesouro, a pessoa poderia vender aquele material, reter o dinheiro na sua mão. Quando ele chegava lá no tabernáculo, ele comprava alimentos, comprava outras coisas, inclusive até mesmo bebida forte, de acordo com as escrituras, e assim ele não sairia de mãos abanando. Ele entregava o dinheiro ali no tabernáculo, mas também ele traria alimentos para comer ali perante Deus e perante a sua família. Nunca eles saíam perdendo. Era um ciclo fechado. Muitos pastores e padres costumam dizer, olha, naquela época não existia dinheiro, não existia moedas. Hoje, como é que você quer que um templo pague as suas contas? Vai pagar água, luz com sacos de batata? Vai pagar água e luz com saco de feijão? Vai pagar aluguel com alimentos? Eu acho difícil pagar a conta de luz com saco de batata, pagar água com saco de feijão. Perceba que naquela época a moeda sim existia já de muito tempo. Lembre-se que José, um dos filhos de Jacó, um dos filhos de Israel, foi vendido por 20 moedas de prata a mercadores. Então, dinheiro já existia. Eles continuam mentindo e tentando dar amparo ao recebimento de dinheiro para sustento de práticas religiosas que a própria Bíblia não dá amparo. No Novo Testamento eles usam trechos de Mateus para dizer que Jesus apoiou o dízimo. Mas veja que Jesus se referia ao dízimo falando de endro, cominho e outros alimentos. Você esqueceu de ler Mateus 23:3, reitor. Você está por fora. Eu não sei como é que um cara desse é reitor de uma universidade católica, falando uma arneira e uma bagunceira dessa que não tem nem tamanho. Olha o que diz. Mateus 23:23. Engraçado que é o capítulo dos hipócritas, que Jesus escolheu para falar sobre dízimo. É interessante. Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então, dízimos sempre foram alimentos. O livro de Malaquias é muito interessante e é um outro estudo que eu também estou colocando nesse DVD, pois vale a pena falar a respeito desse livro, somente dele. Pois o livro de Malaquias mostra que o Criador apertou ali os sacerdotes, os que recebiam o dízimo, e a bronca, aqueles que roubavam a Deus, eram para os próprios sacerdotes que estavam ali não dividindo com os próximos, não dividindo com os órfãos, as viúvas e os necessitados, aqueles dízimos, aqueles alimentos que eles recebiam. Perceba, leia o livro inteiro de Malaquias e logo no início você verá que o profeta está passando uma mensagem de Deus aos sacerdotes, e não ao povo e não a nós nos dias de hoje. Quando ele manda levar a casa do tesouro, ele não fala para levar dinheiro, e sim mantimentos, alimentos. Quando ele fala de um devorador, é simplesmente um gafanhoto que ia até lá e comia todos aqueles alimentos. Perceba que em nenhum momento se refere a dinheiro. Se você pegar no Novo Testamento, no livro de Hebreus, você verá que lá o autor da carta diz claramente que dízimo só poderia ser entregue pelas 11 tribos e também só poderia ser recebido pela tribo de Levi. Se o seu pastor ou seu padre não faz parte da tribo de Levi, ele não pode jamais recolher dízimos e nem se basear em nenhum texto da Escritura para receber isso. E se você não for das 11 tribos, não tiver o sangue de judeu, não tiver o sangue de Israel, infelizmente você não pode sustentar isso com dízimos. A mentira é inimiga do Criador. Satanás é o próprio pai da mentira. Qual é a obra de Deus e qual a sua parte nela?
Esse negócio de você pegar o dinheiro da igreja e dar pra pobre, isso é coisa de ladrão. Então, se você dá a oferta e não dizima, você está roubando a Deus. Se você dizima e não dá a oferta, está roubando a Deus também. É a última vez que eu falo, Samuel de Souza doou o cartão, mas não doou a senha. Você vai oferecer um aluguel seu. Mais 300 mil? Em nome de Jesus. Mais 300 mil de serviço tem? Ao invés de ir ao banco e depositar, para descontar direto da conta, que é mais fácil. Com essa crise, se eu não pegar tudo que eu tenho no banco e dar para Deus, a crise vai pegar toda, o espírito da crise vai pegar ela. É ou não é, Clodomir? Entendeu? O Senhor quer depositar em nossas mãos bens desta terra. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, abra os seus olhos, comece a estudar, baixe essa apostila, leia, releia e entenda, pois o meu intuito é apenas te mostrar a verdade que muitos esconderam e continuarão escondendo. Outra forma de ganhar dinheiro são pelas ofertas. Eu farei um vídeo especial sobre isso, provavelmente já está no DVD se você está com ele em mãos, ou no meu canal do YouTube. Então procure lá, Desperte Thiago Lima, e você entenderá qual é o ciclo de ofertas. Não há amparo, infelizmente, não há amparo para a pessoa montar um templo, construir um templo e falar para que outros venham até ele, pois lá ele irá pregar sobre Cristo. O mandamento não é vinde a mim. O mandamento de Cristo é ide e pregai o evangelho. Então saia de sua casa, saia de suas portas e assim pregue para outras pessoas. Não construa uma casa, não construa um templo e fale para as pessoas virem até você, que elas te sustentem com seus dízimos e ofertas. Não há amparo na Bíblia para se construir um templo, se montar uma denominação religiosa, se colocar como um sacerdote, um pai, um mestre, um guia, um pastor. Não há amparo nenhum para isso. Eles fazem isso para enganar a maioria das pessoas. Infelizmente, é duro receber essas informações, principalmente quando estamos ainda dentro dessas denominações religiosas. Mas a verdade chegou até você. Você não pode negar que escutou essas palavras, então eu peço que você estude cada vez mais e quando entender perfeitamente, continue passando para outras pessoas. Não vamos viver no engano. Em breve, farei vídeos sobre templo, sobre igreja, sobre congregar, sobre outras coisas, batismo, santa ceia, todas essas doutrinas que hoje eles enganam, nos prendem pelas mãos para que façamos parte dessas denominações religiosas, para que façamos parte dessa doutrinação, para que vivêssemos embaixo deste jugo, dentro desse aprisco. Mas Cristo, o único pastor, ele pede, ele chama você para que você saia para fora desse aprisco, não faça parte, saia dessa grande Babilônia, escute as verdadeiras palavras do Messias e comece a praticar o seu verdadeiro mandamento, que é o amor ao próximo. Sem o jugo do dinheiro, sem o jugo da escravidão de doutrinas religiosas, sem o jugo de outro líder religioso que não seja o próprio Cristo. Se você gostou da mensagem e está assistindo pela internet, eu peço que você compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, pois essas mensagens são realmente muito importantes. Estão aqui de graça para todos, para que muitos possam aprender. Não esqueça de deixar o seu like e também de me seguir nas redes sociais. Se você recebeu isso em DVD, pense e reflita com atenção, comece a estudar e assista os outros vídeos antes de julgar com a mente descontaminada. Assim, você começará a enxergar, não com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais. Obrigado e um grande abraço a todos.